Uhum. Tá começando um novo episódio do podcast mais legal. Tá começando um novo episódio do podcast mais legal. Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o episódio de número 24 do podcast do Aparelho Elétrico. De cara eu quero já agradecer você aí que comprou o Freelancer DocBox e o Freelancer Fullfolio. Saiba que é você que faz essa bagaça aqui continuar funcionando. É graças a você que a gente pode publicar conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Para quem aí ainda não sabe, o Freelancer DocBox e o Freelancer Fullfolio são os dois produtos da casa. O Freelancer DocBox é uma caixa de documentos indispensáveis para fazer a gestão do seu negócio como freelancer. Lá você encontra planilha de fluxo de caixa, modelo de contrato de trabalho, planilha para calcular o valor da hora de trabalho e muito mais. Fortemente indicado para quem está começando agora a carreira de freelancer. Para saber mais, vai lá no freelancerdocbox.com. Já o Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress, que eu mesmo criei e eu uso no meu site. É uma solução rápida e de baixo custo para ter um site profissional rodando rapidamente. Você não precisa saber programação para utilizar e qualquer dúvida eu mesmo presto todo o suporte necessário. Confere lá freelancerfullfolio.com ou clica nos links aqui na descrição do post. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o podcast do Aparelho Elétrico, acessa aí aparelhoelétrico.com, clica no botão verde no topo do site e cadastra o teu e-mail. Assim você não perde a publicação dos novos episódios. Eu sempre aviso primeiro o pessoal que está cadastrado lá na newsletter do blog. Então faz isso aí. E para finalizar, um abraço pro Ramon Matos. O Ramon passou lá no iTunes, avaliou a gente com 5 estrelas e deixou um belo review. Faça você aí como nosso brother Ramon, abra o seu iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie a gente com 5 estrelas. Isso é importante porque assim você ajuda a gente a divulgar o podcast e quem sabe mais pra frente a gente consiga começar a fazer ele semanalmente. É pra isso que a gente tá trabalhando aqui, pra poder fazer o podcast toda semana e trazer conteúdo relevante e de graça pra todo mundo que trabalha de forma independente, beleza? Então passa lá no iTunes e dá essa força aí pra gente. Um pouquinho mais de som. Tá começando um novo episódio do podcast mais legal. Tá começando um novo episódio do podcast mais legal. Então liga logo o aparelho elétrico, aparelho elétrico, aparelho elétrico. Mas enquanto o neném tá na sua barriga é uma coisa. Quando ele tá do lado de fora, é outra coisa completamente diferente. E é de um dia pro outro. Você sai de casa, você não tem... Cara, rola um pânico porque não tem volta, né? Tipo, Rola um pânico de tudo. não tem Ctrl Z, né, cara? Tipo, já tá ali. Então... Então tá, pessoal, apresentando os integrantes desse episódio do podcast do Aparelho Elétrico. Ela que é mãe, designer e mantém o Medium chá com design. Dani Lima, tudo bom, Dani? Tudo bem, mãe primeiro, né? Não necessariamente sempre nessa ordem, mas muitas vezes mãe primeiro. Show de bola. Estreando no podcast do Aparelho Elétrico, ele que é pai. Ó, pai na frente. User Interface Designer no Startae, Renato Contaifer. Seja bem-vindo aí, Renato. Legal. Fala, galera. Fala, Henrique. Valeu. Vamos lá falar um pouquinho aí sobre esses cerimoninos incríveis. Massa. E completando o time, também estreando por aqui, trazendo a visão de quem manja dos Paranauê de trabalhar em casa, a jornalista e social media e também criadora do site Adoro Home Office, Márcia Breda. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, Henrique. Tudo bem, pessoal? Eu não tenho os filhos, mas vamos falar da parte do home office, né? E esse time tá aqui hoje para falar do tópico Tem criança no home office? E agora? Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico.
Mas antes tem a leitura dos comentários mais votados no Discuss. Lembrando que se você quer que o seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse podcast e deixa a tua mensagem. Com isso você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, então a gente lê ele aqui. E se você não tá afim de comentar, passa lá mesmo assim e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O tópico do episódio 23 foi relacionamento com parceiros de projeto. E quem ranqueou alto por lá foi o Rodrigo Milano, que usa o nick de Fulano Digital. Concordo com a Thalita, diz o Milano. Concordo com a Thalita sobre o freela que chega dizendo que vai fazer em 1 ou 2 dias, que é fácil, etc. Isso vale muito para cliente também. Se o cliente chega mega animado, dizendo que tudo é simples, 2 pontos. Alerta amarelo, diz o Rodrigo Milano. Pessoa que chega muito assim, não, é muito tranquilo, vamos resolver tal. Não precisa me mandar, não precisa me mandar proposta, não, ou qualquer coisa assim nesse estilo. Não, vamos fazer simples. Realmente é alerta amarelo, assim, siga com precaução. O alerta amarelo. A Tatá deve ter adorado esse termo, alerta amarelo. É, com certeza. É a cara dela. E olha só, Dani, tu felizmente não tem muitos parceiros de projeto, né? Tu foca mais no design gráfico ali, né? Foi até engraçado, né? Foi uma parte que eu apaguei da minha vida, porque eu acho que eu tive o mesmo trauma que vários de vocês falaram lá, que na época que eu trabalhava com web, trabalhava freelance, que era muito difícil arrumar um parceiro legal desenvolvedor, né? Vocês até falaram, era muito designer falando mal de desenvolvedor. O programa foi quase todo dedicado a isso. Pois é, mas gostaria de poder dar um outro feedback. Seria muito legal dizer, tipo assim, não, sempre tive muita sorte com o desenvolvedor, que assim, mas não é verdade. Realmente a maior dificuldade era isso, achar um parceiro desenvolvedor que fosse bacana de trabalhar, que você realmente pudesse contar. Por conta disso, acho que o Walter comentou isso também. Eu meio que fui desistindo de freela da parte web, ou que eu tivesse que gerenciar esse relacionamento com o desenvolvedor, porque era estressante. Infelizmente, eu não consegui encontrar uma experiência que fosse legal. O que você falou lá, acho que continua valendo. Eu falei, gente, os desenvolvedores que, estiverem trabalhando de freela, cara, estiverem, sabe, num trabalho legal, com um relacionamento legal, apareçam aí e falam, porque, assim, óbvio que não é verdade que só tem desenvolvedor que tá mandando mal. É claro que tem gente legal no mercado, só que, infelizmente, a gente não teve a experiência pra contar ainda, né? É complicado. Eu vou aproveitar que a Márcia tá aí, a Márcia que é jornalista e social media. Como é que é pra ti, Márcia? Tu tem que trabalhar com muito parceiro, não? Tu consegue fazer as coisas por conta própria? Como é que é mais ou menos a tua visão aí de jornalista? Eu dependo bastante de parceiro, especialmente do pessoal do design, né? A gente acaba sempre fazendo dupla aí de quem faz o conteúdo com a galera do design e nem sempre é fácil, né? Eu tenho sorte, assim, que tenho umas parcerias boas, assim, e aí flui tranquilo, mas nem sempre rola fácil. Porque designer é tudo estrelinha, né? Pô, designer é difícil de lidar, né? Tudo maluco, tudo mal, né? Os caras fazem um podcast só falando mal de programador, né? Pode falar, Marcos, fica à vontade. Pode falar mal dos designers. Pode vingar a galera desenvolvedora aí. Pode falar mal dos designers. Não, mas acho que tem que achar as pessoas que pensem parecido, né? Assim, eu tenho mais ou menos a mesma visão, o mesmo gosto, assim, senão fica complicado. Às vezes nem é uma questão de ser bom profissional ou mal profissional. Acho que tem que bater a personalidade mesmo, né? Pro trabalho fluir legal. É, isso aí é quase um casamento mesmo, né? Com certeza. E eu acho que uma coisa que a gente também, de repente, a gente não falou com todas as letras, é quando a gente tá contratando a gente tá contratando, na verdade, a gente usou muito o termo parceiro, né? Mas na verdade é uma relação comercial, a gente tá contratando o cara, a gente tá sendo o cliente, né? O freelancer gosta muito de culpar o cliente quando o projeto não dá certo ou não vai bem. Tem que ver tudo isso que tu critica nos teus clientes quando tu tá contratando. Será que tu tá sendo um cliente bacana Exatamente. também? Eu transformei em um verbo, né? Que é clientar. Quando a gente faz um negócio ruim, eu já falo, poxa, tá clientando, né? E aí a gente já sabe que a gente tá ali, né? Não dá pra fazer aquilo que a gente critica sempre, né? Exatamente. Renato, algum pensamento aí, cara, acerca disso? Eu já passei por essa situação de contratar outros freelas, quando precisava ganhar tempo ou não tinha tempo, mas como vocês falaram, tipo, o tempo que é gasto pra gerenciar essas pessoas, ele
nem sempre ele compensa, né? Por você ter um grau ali de exigência na qualidade, no que você espera entregar, então você vai querer transmitir aquilo ali para a pessoa. Leva muito tempo essas iterações ali e também gerenciar, né, as expectativas de prazo, de tudo. Então, realmente é bem complicado. Vamos seguindo aqui então. Vamos comentário do Oberdan Rodrigues. O Oberdan tá sempre presente, sempre comenta, sempre participa. Um grande abraço aí pro Oberdan Rodrigues. E ele diz o seguinte, ó: meu ponto de vista sobre o assunto é: desde o momento que você começar a pensar em contratar um terceiro, é fundamental preparar um contrato para isso, independente de quem seja. E concordo em colocar cláusulas bem duras que penalizam ambas as partes. Há 2 anos treinando jiu-jitsu, eu quebrei minha mão e tive que contratar um cara para trabalhar comigo. Como minha sócia e esposa é um pouco cabreira, solicitou que fosse presencial em nosso escritório. Foi tudo bacana no começo, mas com o passar dos dias o cara começou a cagar o pau literalmente. Cagar o pau literalmente. Que imagem terrível essa, né? Daí tivemos que chamar ele no canto e dar aquela prensa. Afinal, os projetos estavam todos atrasados. Quem me conhece sabe que sou tranquilão quanto a isso, mas tudo deu certo graças ao contrato que serviu pra falar: ó, tá aqui, se não entregar no prazo, não tem din-din nem pra mim nem pra você. Quando pega no bolso, nego acorda na hora. Acho que ambas as partes têm que pensar num contrato e formalizar tudo direitinho, pra tudo ficar claro e ninguém se prejudicar. Assim se cria um relacionamento com respeito e profissionalismo. E tem um detalhe, parte disso é culpa minha, diz o Oberdan Rodrigues aqui, ó. Parte disso é culpa minha e pode ser culpa sua também quando não está dando certo. Quando você é o líder e está à frente, deve tomar toda a responsabilidade para si, cobrar, guiar, inspirar e fazer acontecer. Naquela época, eu meio que deixei o cara fazer o que quisesse, até que acordei quando o cliente me pressionou e até então nunca tinha passado por isso. Um grande abraço, galera. Tá aí o belíssimo comentário do Oberdan Rodrigues, né? O Oberdan que ele fala, até acho que eu troquei uma ideia com ele lá nos comentários a respeito do contrato. Eu já sou um cara, eu acho que isso aqui vai muito de estilo de trabalho, né? Tem situações sim, que precisa de contrato, mas eu não gosto de começar, eu não sei se de repente vocês concordam comigo ou não, mas o meu perfil é, eu não gosto de começar uma relação comercial colocando um contrato na mesa. Mas eu quero deixar claro, contrato não, que eu digo não é a proposta. Eu sempre formalizo tudo também. Ah, esse cara vai ser o meu parceiro, vou mandar uma proposta comercial pra ele. Se eu tô contratando ele, eu vou pedir uma proposta pra ele. Me manda uma proposta do que tu entendeu da nossa reunião de briefing pra gente poder começar a trabalhar. Então, formalizar sempre. Mas o contrato, aquele juridiqueza, até eu acho que tu tava aqui, né, Dani, quando a gente já falou disso, eu acho, em outro podcast. Isso eu costumo, mas é o meu estilo, né? Só deixando claro, eu costumo deixar isso pra FII, contrato de FII mensal, né? Ter um valor aquele todo mês. Aí, nesse caso, sim, eu pego um contrato de trabalho. Mas agora, trabalhos mais pontuais, só se for um valor bem alto. Aí, opa, vai estar envolvido muito dinheiro aqui, é um projeto realmente bem sério, muita grana envolvida, acho que daí vale a pena puxar pro contrato. E se não tiver nessas condições, eu acho que mandar um e-mail com a proposta, receber um e-mail com a proposta, pedir o ok da proposta por e-mail, acho que já resolve um pouco, assim, já formaliza a coisa, né? Muito legal o comentário do Oberdan, e assim, a carapuça até serviu porque ele falou, tipo assim, se você, né, a culpa pode ser sua, e eu falei, tipo assim, cara, provavelmente porque a verdade, eu já gerenciei projetos, assim, eu nunca trabalhei como gerente de projeto de fatos, mas eu trabalhava numa empresa em que às vezes eu entrava meio nessa posição de gerente de projetos. E eu detesto ser gerente de projeto. Eu não gosto de gerenciar pessoas. E acho que é muito provavelmente por isso que eu virei freelancer. Pra eu achar um parceiro legal pra mim, é isso que a Márcia falou. Eu tenho que achar alguém, cara, que seja meio que como eu. Alguém que, eu vou mandar um e-mail, fala, cara, olha só, a gente tem que fazer isso, que tem que entregar no dia tal. Tá ok pra você? Me diz, você, se possível, me faz uma contraproposta. A pessoa, ela tem que ter essa tranquilidade de se relacionar, sabe? E não é sempre que você encontra isso. Às vezes tem gente que prefere, sei lá, o cara não quer falar que não vai poder entregar, porque ele, pô, mas aí ela não vai mais me contratar, então eu vou me matar aqui de trabalhar pra poder entregar, e aí depois não dá certo. Eu prefiro manter sempre uma relação muito aberta, muito franca, porque essa é a relação que eu mantenho com meus clientes e isso que eu quero que mantenham comigo. Então eu acho que porque eu não gosto de gerenciar pessoas, não encontrar alguém assim, eu tenho que gerenciar essa pessoa, eu tenho que ficar em cima, tenho que cobrar o prazo, eu tenho que falar, e cara, eu detesto. Tem que ver onde é que a culpa é nossa e tentar consertar. Com certeza.
autocrítica é fundamental, né? Não adianta sempre achar que o problema são os outros, né? Com certeza, essa segunda parte aqui eu concordo sem tirar nem pôr, assim, do e-mail dele. Eu acho que tem, às vezes muito é culpa nossa, né? A gente, o cara não sabe. Tá, mas peraí, tu criou uma rotina pra cobrar o teu parceiro, tu criou processos em que ele se sinta confortável, que ele saiba o que tu tá esperando que ele entregue, quando e tal, né? Com certeza que ele tá com toda a razão. Márcia, quer falar alguma coisa sobre isso? É engraçado esse lance do contrato, porque eu funciono mais ou menos como você também. Eu não sou muito adepta de fazer contrato pra todo e qualquer projeto, né? Assim, contrato esse mais formal, eu faço exatamente isso que tu disse, formalizo a proposta por e-mail, falo pra pessoa me dar um ok e vamos tocar adiante. Curiosamente, há um tempo eu atendi um cliente que queria muito um contrato, assim, fazia questão do contrato, e aí eu falei, bom, então tá, então vou te entregar o contrato. E aí a hora que chegou o contrato, o cliente disse, mas é meio complexo, né, esse contrato. Acho que vamos deixar por e-mail mesmo, né? Tá tudo certo. Enfim, como a gente trabalha nesse formato, acho que cabe, a gente tem essa liberdade de lidar de uma forma mais tranquila com o cliente, a menos que não seja nesses moldes aí que tu falou, e acho que com o parceiro funciona da mesma forma, né? Tenho parcerias em que não rola contrato nenhum, quer fazer isso? Quero. Quanto tu cobra? Pá, eu cobro tanto. Fica bom pra ti? Pá, não fica. Eu preciso de R$100 a mais, R$200 a mais. Tá, eu tenho esse dinheiro, mas eu posso te pagar em 2 vezes. Tá, fechado. Te entrego o trabalho, né? Tu me entrega e tá tudo certo. Acho que assim é o jeito mais leve, né, de trabalhar. Negociar. Verdade. E tu já levou algum calote, assim? Por muito calote, Márcia? Muito não. Já tive trabalho pra receber, mas calote nunca levei. Não, eu pergunto porque o único calote que eu levei era de um amigo, sabe? O único. Puta. E eu nunca fui de fazer contrato. Agora tu falou que o cliente pediu, agora eu lembrei de uma situação também que teve um cliente que eles me pediram um orçamento pra fazer um site uma época e não quiseram fechar comigo, fecharam com outro cara. Era metade do valor que eu tava pedindo, eles foram fazer com esse outro cara e o cara não entregou, né? Não entregou o site. E daí elas voltaram, não, Henrique, agora a gente quer fechar contigo, a gente deveria ter fechado contigo, só que a gente quer um contrato. Elas falaram assim, não, a gente quer um contrato. Aí o cliente já veio, né? Eram 2 meninas que tinham um projeto e no caso esse cliente já veio, assim, já veio preocupado, né? Ressabiado. Eu ia dizer ressabiado, mas eu tô tentando fugir dos regionalismos. Eu falei, olha, eu não trabalho com contrato, mas normalmente nesses casos, mas se for pra vocês se sentirem mais seguros, a gente pode fazer sim. Renato, quer falar alguma coisa, cara, a respeito disso? Então, cara, rapidamente assim, eu acho que é só encontrar esse equilíbrio também, como você falou, eu não sou muito a favor, assim, de já burocratizar a relação logo no início, porque isso aí pode dar um sinal de que vai continuar sendo algo bem quadradão ali, né? Eu ainda acredito nessa abordagem um pouco mais humana ali, que você vai criando uma relação de confiança com a pessoa. Mas se você, durante esse processo, começa a se sentir inseguro de alguma coisa pode ir mal, pode também não ser um bom sinal, né? De que essa pessoa não seja a pessoa certa para você trabalhar. Então, eu ainda acredito nesse equilíbrio aí de tentar trazer ainda o lado humano ali da relação. Eu acho que um meio termo entre ter o contrato e ser informal demais, ficar inseguro demais, de repente é atrelar pagamentos, todos os pagamentos, eu faço isso com os clientes também, mas de repente com os parceiros também, atrelar pagamentos a determinadas entregas, assim, e deixar o maior pagamento pro final, porque se alguma coisa der problema no meio, sei lá, você diz, cara, esquece, vou procurar outro parceiro e você não perdeu o dinheiro inteiro, né? Assim, é uma forma de você sair de uma confusão, se acontecer, sem se ferrar completamente, né? Muito bom, é isso aí. Vamos seguindo aqui com o e-mail dessa vez é o e-mail do Fabrício Augusto. Recebi o e-mail com o tema do podcast, não pensei 2 vezes para clicar no link e já começar a ouvir. Gostaria de deixar uma opinião de uma pessoa que está no lado negro da força. Sou programador. Agora fudeu. Brincadeira, galera, não é tão lado negro assim, risos, diz ele. Como vocês são, em sua maioria, designers e publicitários, é muito comum que o profissional que vocês tenham problema seja o programador mesmo. Afinal, é um tipo de prestação de serviços praticamente padrão, que toda agência de design e publicidade precisa ter. Eu programei por um tempo, de 2014 a 2016, para uma agência do Sul, e graças a Deus não tive problemas com eles. Teve uma vez em que eles me enviaram um sistema para desenvolver em que eu ainda não tinha o conhecimento técnico para fazer. Então deixei eles cientes de que eu ainda não tinha o conhecimento e pedi um prazo bem maior para eu estudar sobre o assunto e depois sim começar a fazer. Eles aceitaram a proposta, mesmo com outros orçamentos de outros programadores já experientes. Conseguimos bater o prazo e todos saímos felizes. Porém,
Ano passado comecei a desenvolver um projeto para uma agência do Norte, onde quem se deu mal fui eu. Eles me passaram um projeto e eu dei o prazo para eles. Assim que comecei a trabalhar, eles me mostraram muitas outras partes do projeto que não tinham mencionado antes. E tudo que fazia, me falavam para fazer de outra forma. As famosas alterações. E no caso, eram muitas. E o resultado é que não consegui entregar no prazo. E recentemente tive outro projeto, com outro cliente, que sempre precisava de uns materiais de design para terminar. E a pessoa demorava séculos para passar. Ou seja, enrolados tem dos dois lados. Risos, risos. Creio que o legal é que cada lado seja transparente quanto à possibilidade de entregar a sua parte, tanto no prazo quanto na qualidade. Isso vai da honestidade de cada um com seu parceiro. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando em off aqui, eu acho, né? Que a gente estava falando que existem ótimos profissionais, mas às vezes o cara manja muito do determinado assunto, mas ele não tá maduro ainda, não tá sendo transparente, ele não tá sendo honesto, né? Muitas vezes as pessoas fogem e não dão a real situação, né? Cara, eu acho que aí entra muito a história do alinhamento da expectativa, né? Talvez seja um outro tópico, mas aí eu lembro daquela história do escopo fechado, né? Quanto custa, quanto tempo leva e o que é que vai ser entregue. Isso é muito perigoso. Alguém, no final das contas, sempre acaba se dando mal se for tudo muito fechadinho ali no início, porque esse tipo de projeto tá sujeito a ter muitas alterações e acontecer muita coisa no decorrer dele, né? Então é importante alinhar essa expectativa aí também antes de começar, para evitar problemas. Isso é um caso bem comum aí, né, do Fabrício. Uma coisa é quando tu vai vender programação, ou tu vai contratar programação, vai contratar um programador para fazer um site, assim, daí tu lá no escopo do projeto coloca, não, o site vai ter 5 sessões, é isso, um formulário de contato, não sei o que, é um projeto fechadinho, né? Agora, se tu vai programar para uma startup, por exemplo, nossa, é um outro projeto, assim, é muito difícil manter o escopo do projeto fechado, porque no meio do processo tu vai perceber que tu precisa de uma tela a mais, de uma tela a menos, precisa de uma etapa aqui, de uma confirmação ali, é muito complexo. Um amigo meu, ele tava montando uma startup e ele teve muito problema com o programador, e o programador nunca entregava o projeto pra ele. Como ele resolveu isso foi pagando um fee pra um outro programador, assim, meio que o cara acabou adotando o cara como sendo da equipe. Foi o único jeito que ele conseguiu de fazer pra amarrar o cara, fazer o cara gostar daquele projeto. Porque os outros programadores, eu não sei ao certo por que os outros programadores saíram ou se desmotivaram com o projeto dele, nem ele também sabe dizer, mas eu desconfio que eles acabavam se desmotivando porque davam um valor e depois viam que o trabalho era muito maior. E aí acabavam optando, não vou fazer esse trabalho, não vou entregar. E sumiam, né? Tem projetos assim que tem características que com o tempo tu vai aprendendo a identificar. Opa, esse aqui é um projeto que vai dar mais pano pra manga, tem que negociar de uma outra maneira, né? Acho que não existe uma única fórmula de como negociar todos os projetos, né? Com certeza. Esses então foram os comentários sobre o episódio número 23, relacionamento com parceiros de projeto. Se por acaso você teve algum insight, quer compartilhar com a gente a respeito desse tema, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post relacionamento com parceiros de projeto e comenta lá. A discussão continua rolando e não tem limite de caracteres, pode mandar ver no textão. Dito isso, partiu para a pauta de hoje. E o assunto hoje é: tem criança no home office? E agora? O objetivo do papo hoje é mostrar o impacto que a chegada de um filho tem na vida do profissional que trabalha em casa. Será que isso mexe com a produtividade? Deixa o profissional mais inspirado, mais motivado para trabalhar? Ou faz ele perder o foco profissional? Pelo menos por um tempo. Se você por acaso está aguardando a chegada de um filho, espero que o papo hoje aqui sirva para te preparar para mudanças que estão chegando. E se você não tem filho e nem está no aguardo de um, é bom você ouvir esse podcast para saber como você pode se relacionar melhor com parceiros e clientes que têm filhos pequenos em casa. Beleza? Dani, ontem foi Dia das Mães, né, Dani? Vamos começar falando um pouco sobre isso. Como é que foi o Dia das Mães, Dani, ontem? Foi muito legal. Foi bem legal. Não teve que fazer hora extra? Não, mas você sabe que sábado eu trabalhei, né? Ontem foi Dia das Mães, ontem eu não tive que trabalhar. Eu consegui me organizar pra isso, mas semana passada eu tive um problema com o meu computador. Na verdade, eu fico baixando o Doctor Who, sabe? Eu peguei malware. Não sei de onde veio. Foi a única série, gente, que eu ainda baixo. O resto tudo é oficial, mas o Doctor Who eu não consigo. Então eu combinei com o técnico
técnico de deixar meu computador na sexta-feira lá, pra ele formatar no final de semana e me entregar na segunda-feira. Mas, cara, o técnico vacilou, fez besteira no meu computador, então eu perdi dias, assim, da semana, trabalho. Eu tava com uma semana tranquila, eu tava feliz que eu tava com uma semana tranquila, em que eu ia conseguir me organizar, tava tudo já programadinho, e aí foi pro beleléu, né? E aí, por conta disso, eu tive que trabalhar no sábado. No sábado, Dia das Mães, a manhã inteira eu trabalhei, e no final do dia, meu marido levou as crianças no parquinho e eu trabalhei mais um pouco. A vida de mãe no home office o resumo é bem esse mesmo. Mas, felizmente, no Dia das Mães não tive que trabalhar, foi bem divertido, ganhei café da manhã na cama, presentinhos e foi legal. Ô, Dani, daí deixa eu já te perguntar, então, e como é que foi, assim, sábado de manhã pra trabalhar? Onde é que estavam os guris? Sábado de manhã foi até um pouco mais complicado, porque meu marido tava dando aula no sábado de manhã e as crianças estavam aqui na frente da televisão. Eu falei que eu não sei se eu ia ter coragem de admitir isso ao vivo, né? Mas toda mãe sabe, né? Às vezes a gente lê várias coisas sobre quanto tempo você deve deixar o filho na frente da televisão, mas tem horas em que não é possível, tem horas em que a gente precisa disso, então liguei. Mentira, nem foi exatamente o Netflix, eles ficaram jogando no iPad. O mais velho agora já descobriu o Minecraft, gosta de jogar Minecraft, eles ficaram lá com o iPad dele e aí eu consegui trabalhar. Mas, assim, é um formato que é menos produtivo. Não tem jeito, porque mesmo se eles estiverem na televisão, mesmo se estiverem no iPad, volta e meia, mãe, quero suco de uva. Ah, mãe, ele pegou meu brinquedo. Assim, você não consegue ficar 100% no trabalho, você fica dividido. Mas, quando necessário, dá pra funcionar, dá pra fazer rolar. Mas realmente não é o formato ideal. Certo. Renato, como é que fica isso? Como é que funciona pra ti? Tô meio que voltando, né? Contando assim a história. Meu filho tem apenas 2 anos aí, mas dentro de 2 anos já tiveram várias fases diferentes. Eu sou uma pessoa que tô constantemente fazendo experimentos, então eu tô sempre testando uma coisa ou outra, ver como funciona, como não funciona. Mas na época que ele nasceu, eu ainda trabalhava 100% em casa, também trabalhava bastante como freela. Teve que ter toda uma preparação ali para poder ficar um tempo off mesmo quando ele nascesse, né? Então me organizei para tirar férias, fechei a agenda alguns meses antes, né, para poder entregar tudo, porque eu não sabia o que me esperava. Então, falei, não, preciso de um tempinho ali, pelo menos, para começar a entender como funciona. E, cara, eu tinha a visão de que o começo seria o pior, assim, nossa, trabalhar em casa com um bebê e tal. E depois, cara, hoje em dia eu vejo que, nossa, que saudade que eu tenho quando era só um bebê que tava ali no cantinho dele. Depois que ele fez 1 ano e começou a conquistar mais autonomia, assim, física, né, de andar e tudo, aí tive sorte, né, de estar trabalhando aqui onde nosso time de design, ele é todo distribuído, então tem um ambiente remoto, assim, bem favorável, mas por sorte o escritório é bem perto da minha casa, então quando ele fez 1 ano e pouco, eu comecei a trabalhar aqui também, então eu dei uma saída do ambiente de casa, e agora que ele tá com 2 e pouco, eu já tô voltando de novo, tentando introduzir, né, toda essa ideia, e então são várias fases ali, vários momentos de lidar, né, com essa situação da criança ali junto. Uhum. Legal. E só pra colocar a Márcia já na roda aí, deu uma pesquisada lá no Adoro Home Office, e eu vi que já tem uns home offices que eles são meio preparados, assim, pros pais, né? Coworking, na verdade, desculpa. Coworking. O termo correto é o coworking, é. Leva o filho pro coworking, já tem creche do lado ali, deixa a criança ali, trabalha no coworking, de vez em quando vai lá, dá uma olhadinha e tal. Tem, né? Eu acho uma proposta muito bacana mesmo desses coworkings que tem esses espaços, tem escolinha, recreação, nutricionista para cuidar da alimentação da criança e dar essa assessoria para as mães que querem voltar a trabalhar logo e que não querem ficar tanto tempo afastada, né? Eu acho que é bacana justamente porque trabalhar em casa ou ter esse formato mais livre não é sobre ficar ou não com o filho ou trabalhar ou não, mas sobre conseguir ter um equilíbrio de vida pessoal e de trabalho. Elas não precisam ser distintas, né? O ideal é que tu consiga tocar tudo junto e ser feliz desse jeito. Então, acho que tem que ter um equilíbrio e acho bom que as pessoas comecem a olhar pra isso e ver novas possibilidades, levando o filho junto, né? É um formato muito mais humano, né? Claro, sem dúvida. Reconhecer que obviamente as pessoas que não têm filhos têm vida pessoal também, mas a coisa é um pouco mais fácil de gerenciar. Mas você reconhecer que você trabalha com pessoas, né? Essas pessoas, elas podem ter filhos, os filhos às vezes ficam doentes, e você também precisa dedicar tempo ao seu filho, né? Você tem que ter um equilíbrio nisso, né? Acho que nesse ponto o mundo corporativo tem muito ainda a aprender com um universo que a gente vive mais de freelancers e coworking e essa coisa de você olhar para aquela pessoa, né? E não só um número, não só um empregado, né? Pois
eu vejo também com muito bons olhos esse tipo de iniciativa aí. Fiquei sabendo até de um aqui em Brasília, que eles implementaram esse tipo, uma casa bem legal e tal, e trouxeram esse formato para lá, e tem várias vantagens ali, né? Tanto para a criança, o desenvolvimento da criança, porque ela tá tendo várias atividades e tendo um ambiente ali bem legal, e para quem tá trabalhando também, os pais, acaba que cria-se um ambiente de networking ali, e também você conhece pessoas que estão numa situação parecida, né? A história da rede de apoio, que é tão legal também quando você tem filhos, então você tá interagindo com pessoas que estão num momento parecido, então eu acho bem legal esse tipo de iniciativa aí, cara. Bacana, bacana. Renato, tu tava antes falando, né, que tu teve que te preparar, né, tu te preparou pra chegada aí do teu filho e tal. Pode explicar um pouco pra gente como é que é, assim, o impacto disso no dia a dia? Tipo, agora tu tem ali a criança que depende de ti, te motiva mais a trabalhar, tira um pouco o foco do trabalho. Como é que é pra ti? O que tu sentiu, cara, um antes e depois, assim? Tá, vou tentar ser breve aí, porque isso é muita coisa, mas... Não tem problema, cara, não tem problema, pô. Cara, quando a criança nasce, quando meu filho nasceu, tipo, a gente teve uma imersão muito intensa, assim, durante a gravidez e tal. A gente teve uma imersão muito forte nesse mundo e tal. A gente se envolveu com a história do parto humanizado. Meu filho nasceu em casa. Então a gente teve a gente entrou mesmo nesse mundo. Depois que ele nasceu, cara, foi muito estranho, porque a gente se preparou muito, muito pro parto. A gente teve toda uma equipe, né, que auxiliando durante todo o processo, durante o parto e tal. E depois, quando ele nasceu no segundo dia, estavam só nós três lá, né? Eu, a Carolina, minha esposa, e meu filho, e aquele serzinho frágil ali, cara, totalmente dependente. Você não consegue pensar em trabalhar. Eu passei por um bom tempo, assim, cara, eu tive um impacto emocional bem forte, assim mesmo, nessa transição. Depois, quando a ficha caiu, cara, já era. Aqui tá na nossa mão e vamos nessa. Então, até pra você se acostumar com essa ideia e começar a entender, né, fora a privação de sono e tudo que acontece nesse início, realmente eu vi que eu fiz a escolha certa de me afastar de qualquer coisa de trabalho, porque não teria cabeça para isso durante um bom tempo, né? Então, depois de algum tempo que eu fui conseguindo voltar aos poucos, foi bem difícil, assim, para mim no começo, cara, porque essa responsabilidade realmente bate. Você tem toda essa consciência de que você precisa trabalhar até para sustentar essa vida, né? Tipo, depende de você também materialmente ali, financeiramente, então você tem que focar no seu trabalho. Mas tá acontecendo muita coisa ali na casa, você precisa estar presente. Até no nosso caso, né, que a gente faz trabalhos criativos e tal, é muito difícil você ter um momento ali focado e tranquilo para criar. Então, o início é meio caótico, assim, posso dizer. Depois as coisas vão se ajeitando porque você vai também ficando mais seguro na sua condição de pai, né, de mãe. Mas no comecinho é muito difícil voltar a trabalhar, assim, então... Rola um pânico, assim? Será que eu vou me dar bem dentro deste projeto? Cara, rola um pânico porque não tem volta, né? Tipo, Rola um pânico de tudo. não tem Ctrl Z, né, cara? Tipo, já tá ali, então vai ser a vida inteira. Com o tempo você vai aprender a curtir isso, né? Você vai aprender a desfrutar do todo lado incrível desse momento, né? Mas, cara, falando do aspecto prático ali, o começo ele rola um certo pânico, sim. Não vou negar, não. Bacana. E quanto tempo demorou esse processo, assim, até você voltar a produzir? É difícil de estipular, assim, quanto tempo, mas eu fui fazendo uma transição meio gradual, né? Então, antes eu ficava com muita coisa, estava acostumado a trabalhar de noite, né? Quando precisava ou não, eu tinha esse hábito, né? Quando a gente trabalha em casa, a gente muitas vezes vai pro computador à noite. Então, eu tive que ir entendendo como era a rotina da criança, a rotina da casa, e dentro disso eu trazer minha rotina de trabalho, né? Então, essa flexibilidade que a gente tem trabalhando em casa ajuda muito por isso, que a gente tem opção, né? De se organizar e tal, e ir voltando aos poucos. Mas eu acho que até hoje, que ele já tá com 2 anos e pouco, ainda não posso dizer que tá 100% normal trabalhar em casa. Não, e cara, ó, vou te dizer que nem videogame, a fase seguinte é sempre mais difícil que a fase anterior. Então... Pois é. Então, assim, eu acho que uma coisa que é legal quando você se torna mãe ou pai, quando você tem um filho, é que, assim, você tem que aprender a ser mais flexível. Não tem jeito, não necessariamente em tudo, mas é isso que o Renato falou. A rotina, por exemplo, a rotina de uma casa que tem crianças, principalmente crianças pequenas, da idade do filho do Renato, a rotina ela gira em volta
criança. E não tem jeito, e não é muito... Às vezes quem não tem filho, quem ouve isso, fala, mas a criança que vai mandar na casa, que absurdo. Cara, você não tá entendendo. A criança tem hora pra comer. Se ela não comer naquela hora, ela é uma coisa pequenininha, ela vai ficar mal-humorada, ela vai chorar, vai ser impossível você fazer qualquer coisa. Então, a rotina é em volta dela, porque ela ainda não tem condição de entrar na sua rotina, assim. Ela tem que ter hora pra comer, ela tem que ter hora pra comer. Ela precisa de atenção, ela precisa de um tempo pra brincar, ela precisa de brinquedos apropriados, né, pra ela, assim, pra ela se distrair. Então, não tem jeito, você tem que ser flexível nesse ponto. E realmente, o fato de você estar no home office faz toda a diferença, eu acho. Eu participo de um grupo muito bacana no Facebook que chama Maternativa, que é só pra mães empreendedoras. Só mães que estão começando a empreender, ou mães que já empreendem. E, na verdade, você vê muitas mães vindo pra esse universo de empreendedorismo ou freelancer exatamente porque olham pra aquela coisa do escritório, tipo assim, não, então depois de 4 meses você tem que voltar, e aí você tem que trabalhar de 9 às 6, e é isso aí, não tem jeito. Olham pra aquilo e aquilo dá um desespero, porque você olha pra sua vida e você vê que aquilo não encaixa na sua vida mais de jeito nenhum. Assim, cara, então, peraí, então eu vou ter que largar o meu filho numa creche o dia inteiro, só vou poder viver hora tal, e aí eu vou ganhar tanto, e esse tanto que você ganha, boa parte é pra pagar a creche, porque uma creche full-time é caro, não faz sentido essa conta, né? Então você tem que aprender a flexibilizar. Pra mim, uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender quando o Oliver nasceu, que é o meu filho mais velho, foi aprender a ser interrompida. Eu detesto ser interrompida. Quando eu sento pra trabalhar, eu era muito assim, eu sentava pra trabalhar, e aí se eu sabia que eu tinha que entregar alguma coisa, eu conseguia me concentrar numa boa, de 8 até e direto, assim, trabalhando e concentrada naquilo. Eu detestava que me interrompessem. Quando o Oliver nasceu, não teve jeito. Eu tive que aprender a ser interrompida, porque ele ia me interromper. Eu tinha que dar comida, eu tinha que amamentar, eu tinha que trocar ele acordava, eu tinha que dar atenção. Eu tive que aprender a trabalhar picado, assim. Foi dolorido, é dolorido até hoje. Eu continuo detestando ser interrompida. Mas não adianta, eu tive que aprender, cara. Era isso ou parar de trabalhar. Eu não queria parar de trabalhar, não era minha escolha, então tive que aprender, tive que me virar. Tu já trabalhava em casa nessa época, Dani? Eu já trabalhava em casa. Nessa época, fazia freela, mas eu ainda não era uma freelancer dedicada, assim. Eu tinha um contrato com uma empresa de São Paulo, e aí, porque eu tinha esse contrato, eu já tinha empresa e tal, eu era um contrato PJ, e aí eu tirei uma licença maternidade pelo INSS mesmo, porque eu já pagava lá o GPS, né, tinha tudo direitinho. Então eu tirei uma licença maternidade de 4 meses, o que ajudou. Mas na época que o Oliver nasceu, eu tinha um negócio digital, eu tinha uma galeria digital chamada Foto na Parede. Era eu que cuidava da logística do negócio, de receber os pedidos, de fazer o pedido da foto ser impressa, de despachar. E assim, não era um negócio super grande, então não ocupava muito do meu tempo, mas às vezes era meio complicado, porque eu tinha que resolver, eu tinha que olhar e-mail. Eu lembro. O meu parto também foi normal, assim, foi que nem minha história é meio parecida com a do Renato. Eu comecei a estudar, né? Quando eu fiquei grávida, eu comecei a ver, ir atrás, decidi que eu ia fazer o parto normal, fiz um parto normal. E a gente morava numa casa de 2 andares, sei lá porque eu botei o meu escritório lá embaixo, e o resto, era só o escritório na parte de baixo, e o resto era na... Bom, eu sei porquê, né? Isso fazia sentido quando eu não tinha filho, né? E o resto da casa, né, no 2º andar, eu tinha que descer uma escada. E aí eu cheguei com o Oliver do hospital, com pontos ainda, e eu tive que olhar e-mail, eu tive que descer a escada, devagarzinho e tal, pra sentar e pra olhar os meus e-mails, porque era só o que eu precisava fazer, eu não ia trabalhar nem nada e tal, mas eu precisava olhar, eu precisava verificar se a loja tinha pedido, eu precisava organizar isso, eu precisava gerenciar isso. Foi bem difícil, foi meu primeiro filho, então era uma experiência ainda, mas eu acho que pra quem vai ter filho agora, minha recomendação é realmente tentar se organizar para não ter realmente que trabalhar pelo menos no primeiro mês, porque de repente a sua vida se transforma completamente, fica bem difícil. Acho que difícil não é a palavra, talvez seja difícil, porque qualquer mudança assim é difícil, e é uma mudança muito drástica, assim, porque você acha que você tá se preparando quando você tá grávida, né, fica aquela coisa, vai arrumar o quarto, compra as coisas, lê, estuda, mas enquanto o neném tá na sua barriga é uma coisa, quando ele tá do lado de fora é outra coisa completamente diferente, e é de um dia pro outro, você sai de casa, você não tem um neném em casa, você volta pra casa, você tem um neném na sua casa, é uma avalanche de transformações. Quando chegou o Oliver, tu fez uma adaptação no teu home office ou na casa, que seja, assim, alguma coisa de tomada pra... É que também, ele chega como um bebê, né? Mas depois quando começa, que nem o Renato já comentou, depois de um certo tempo, a criança começa a ter uma certa autonomia, já começa a se mover mais pela casa e tal. Teve que fazer alguma adaptação no home office, assim, tirar alguma quina pra que a criança não se machuque, pra que ela consiga circular com mais cuidado por ali? Cara, então, essa é até uma pergunta engraçada, porque quando eu tava grávida do Oliver, eu fiquei meio maníaca com a ideia de baby proof, né?
comprei um monte de coisinha de tomada, protetor de quina, e na escada aqui tem que botar uma proteção, não pode, e aqui, tudo. E fiquei, assim, alucinada. Sério, era estressadíssima. Aí o Oliver nasceu, e a verdade é que nos primeiros 6 meses, você não precisa de nada disso. Não faz a menor diferença. A criança não é capaz... Ela não sai do colo. Ela não consegue se deslocar sozinha pela casa, cara. Assim, obviamente você tem que ter um berço seguro ou um colchãozinho, né, baixinho, né, se você fizer um quarto muito só e tal. Algumas coisas de segurança fazem sentido para um bebezinho. Mas as coisas que eu cismei fizeram a menor diferença. E quando o Oliver começou a andar, poucas delas fizeram diferença também, porque eu tinha um pânico que ele botasse o dedo na tomada e ele nunca chegou perto da tomada. No entanto, a gente tinha uns móveis com umas gavetas. Quando ele conseguiu, ele tinha que abrir todas as gavetas e ele prendia o dedo e eu não conseguia administrar aquilo. Eu não comprei trava pra gaveta. Eu fiquei tão preocupada com as tomadas e eu não comprei trava pra gaveta. Ou eu botei na gaveta, não, eu botei na porta pra ele não abrir a porta do armário, mas não botei na gaveta. E aí ele prendia o dedo na gaveta. A verdade é que, assim, eu não quero desencorajar futuros pais e mães, mas a verdade é que a gente se planeja pro filho chegar e mostrar que, de repente, outro pai vai me falar, vai contar a experiência, tipo assim, pô, meu filho, na hora que começou a engatear, já foi logo me enfiar o dedo na tomada. O Oliver nunca se interessou pela tomada. Eu morria de medo que ele enfiasse o dedo na tomada. Renato, alguma coisa aí a respeito disso, cara? Cara, a gente acaba fazendo sim umas adaptações assim na casa em geral, né? Porque realmente a gente fica preocupado com um monte de coisa. Você começa a ver perigo em tudo, né? Você olha ali, você já tá prevendo acontecer alguma coisa. Então a gente colocou cama no chão, tudo no chão, e tirou coisas do alcance, né? Que poderiam correr algum risco. O protetor de tomada a gente colocou bastante, mas ele rapidinho aprendeu a tirar também, porque a criança aprende a tirar. Se tem aquilo ali é porque tem alguma coisa ali, né? Se deixar tomar do jeito que tá, talvez ela nem perceba. Mas a gente tá colocando uma coisa ali o tempo todo nesses buraquinhos, é porque tem alguma coisa interessante ali. Então eles vão lá e mexem. Mas, cara, são adaptações pequenas, assim, né? Não teve nada muito de mudar tudo por causa disso, não. Eu acho que um bom conselho para futuros pais, assim, é que, assim, você precisa observar a segurança do seu filho, obviamente, mas você não precisa gastar esse dinheiro todo com coisas de proteção, sabe? Vai gastando conforme você for percebendo a necessidade, porque se você tiver um filho que fica fascinado com a tomada por algum motivo, né, é uma boa ideia você botar ali uma proteção, uma fita que seja, tal. Você nunca sabe o que as crianças vão se interessar, o que elas vão aprontar. É verdade. Vocês têm escritórios separados ou eles são na casa, em algum espaço coletivo? Então, no meu caso, era um quarto separado até então, né? Antes dele nascer, já tava usando esse espaço ali como sendo meu home office, eu montei. A gente até mudou de casa antes dele nascer, durante a gravidez ali, a gente já mudou de casa e tal, e eu arrumei o meu espaço e fiz o home office. Depois foi virando um ambiente meio híbrido ali, né? Porque a criança vai conviver ali de alguma forma, então eu fui trazendo também coisas que são interessantes para ela fazer e que tornem o ambiente ali habitável por elas e também que eu consiga trabalhar, né? Então, a gente tem bastante instrumento musical, esse tipo de coisa, então eu levei tudo isso para esse quarto, negócio de desenho e tal, esse tipo de atividade. A gente sempre também procura ter esse cuidado aí, principalmente porque ele é muito pequeno, a gente procura ter esse cuidado de moderar o acesso à tecnologia e tal, celular, televisão, essas coisas. Só que o home office é um lugar cheio de tecnologia, né? São várias telas, é computador, é coisa piscando pra todo lado. E isso desperta o interesse e tal. Mas aí eu peguei um computador velho, por exemplo, que eu tinha lá, um laptop, e falei, filho, vamos trabalhar aqui, vamos brincar de trabalhar. Então ele sentava ali do lado, abria o laptop, e fingia que tava trabalhando, me imitando e tal. E aí vai trazendo as coisas dele, vai trazendo as coisas dele pro escritório, você vai ajeitando ali também pra fazer com que o espaço fique habitável por todo mundo. Lógico que não é toda hora, né? Todo tipo de tarefa que dá pra fazer com ele ali do lado, falando, fazendo alguma coisa. Mas eu acho que funciona também trazer ele sentir que aquele espaço ali também pode ser um pouquinho dele, sabe? Kids friendly, né? Pois é. Eu tive todos os tipos de experiência, assim, porque quando eu tava falando, quando o Oliver nasceu, o meu escritório passou a ser num canto da sala, que era uma sala grande, assim, então era na sala, mas eu tinha uma certa privacidade, né? E o Oliver ficava também junto comigo, assim, primeiro no carrinho, depois no tapetinho com os brinquedos e tal, eu conseguia organizar. Isso, ele era um bebezinho, né? Depois a gente mudou, a gente foi pra uma casa em que eu tinha uma sala de escritório que era só minha, e muito perto, assim, do lado, tinha uma saleta, que aí eu organizei pra ele poder brincar ali. Foi até numa época que ele tava fora da escola. A gente morava numa cidade, veio
pra outra. E nessa época, ele ficou fora da creche, porque quando ele fez uns 9 meses, mais ou menos, eu coloquei ele meio período na creche exatamente pra eu conseguir me organizar, né? Eu realmente consegui um tempo de eu me dedicar ao trabalho e de eu ter um tempo que eu dedicava a ele também, dividia e tal. E aí ele ficava brincando lá mais nessa saletinha, assim. E aí tem umas histórias ótimas, porque teve uma vez que eu tava... E a minha cadeira, ela ficava bem do lado da porta, então eu conseguia estar vendo ali, vendo mais ou menos o que ele tava fazendo ali, que ele tava brincando. E aí teve uma vez que eu tava trabalhando, e aí eu começo a ver uns DVDs caindo no chão, assim. Uns DVDs que estavam, tipo, na terceira prateleira da estante. Cara, o que tá acontecendo? Não é possível, esses DVDs estão no alto. Levanto e olho, assim, ele tinha escalado a estante, começando a jogar os DVDs no chão. O meu filho mais velho, ele é muito criativo, digamos assim, ele puxou a mim. É muito criativo. Depois a gente veio pra outra casa, quando nasceu o Eric e tal, que era também uma sala muito grande, que eu escolhi dividir e fazer meio parecido com o que o Renato falou, que era meio meu escritório, meio um quarto de brincar. Nessa época já tinha o Eric também, o Eric não era tão bebezinho assim. Na época que o Eric era muito bebezinho, o meu escritório também era um canto da sala, mas numa sala pequena. Foi uma época terrível essa. É até engraçado também. Eu não queria colocar o Eric logo na creche com 6 meses. Às vezes o Eric gostava de falar. Então eu começava numa reunião no Skype, eu começava a falar e ele começava a falar junto comigo. Eu falava e ele dá. Não vai dar, cara, eu não quero, mas eu vou ter que botar ele numa creche, porque eu não consigo fazer reunião no Skype, né? Só quando... E ele não era de dormir muito durante a tarde, era um esquema diferente. Aí eu tive que colocar ele numa creche, não dava pra resolver. Hoje eu tenho um espaço, um escritório que é meu, e é meu escritório, e as crianças sabem, elas agora já são mais velhas, né? Um pouco mais fácil de gerenciar isso, né? Do que quando são pequenininhos e tal, que é difícil de entender. Mamãe tá aqui, mas mamãe não pode ficar. É difícil eles entenderem isso quando tem 2 anos, 3 anos. Meu mais novo agora tem 4,5, daqui a final do ano vai fazer 5, eles já estão entendendo um pouco mais. Então eles sabem que é o meu espaço, eles sabem, eles podem entrar aqui, tablet deles fica aqui guardadinho junto, tal, tem um sofazinho que eles às vezes podem sentar aqui, às vezes eles jogam um pouquinho, às vezes ficam um pouquinho comigo, mas eles sabem que é o meu espaço. Nesse lugar aqui não tem coisas que vocês podem ficar mexendo, as coisas são da mamãe, é o trabalho da mamãe, e quando eu estou aqui, vocês têm que respeitar, têm que perguntar. Eu já fiz reuniões, às vezes, com vídeo. Tipo o comentarista da BBC, aquele? Não, exatamente, já. Eu tava conversando por... Sorte que não era um cliente novo, assim, é um cliente que já me conhece, recorrente e tal, né? Então, foi tranquilo. Aí o Oliver chegou atrás de mim e ele ficava fazendo careta, que ele achava divertidíssimo, que ele tava se vendo e eles estavam vendo ele, e a gente conversando e o Oliver atrás fazendo careta pra ele. Até chegou uma hora que eu tive que brigar e falar, olha, filho, agora chega, deixa a mamãe terminar aqui, daqui a pouco eu vou brincar com você. Porque também tem isso, né? Não é que você não vai permitir totalmente que a criança não venha no seu espaço. Isso vai acontecer, né? Mas também eles têm que entender que tem um limite, né? Que assim, não pode ser tudo brincadeira. É difícil, tem que ter uma sensibilidade. Uma das coisas que eu faço questão de fazer, eu acho que é bem importante, eu sempre deixo muito claro que eu tenho filhos e que eles chegam tal hora da escola, a partir de tal hora eu não fico mais disponível, faço isso de uma forma natural, não é que eu fico mandando, né, ter um texto pra mandar pro cliente dizendo, olha, meus filhos, isso. Mas é que acontece muito, alguém me pergunta, a gente pode fazer a reunião 5h30? Eu falo, olha, 5h30 não é um horário bom, porque meus filhos costumam chegar às 6 horas, então eles podem interromper nossa reunião, é melhor, a gente pode marcar mais cedo, então não é uma coisa que eu escondo, que eu trabalho em home office, que eu tenho filhos. Acho que todos os meus clientes sabem. Sempre chega um momento em que eu tenho que dizer, tipo assim, quando tem feriado local, por exemplo, são só 2 que tem um feriado local, mas tipo assim, já que não tem escola, mas normalmente eu tenho que trabalhar, né, não é um feriado de todo mundo. Então, às vezes eu também esclareço, tipo assim, nessa semana acontece que tem um feriado local, então não tem escola, eu trabalho, mas é um dia menos produtivo pra mim. Eu sou super transparente com isso. E se for um cliente que acha que mãe não é produtiva, ou não quer trabalhar com quem tem filhos, cara, que seja, assim, tudo bem, beleza, cara, procura outro, porque essa é a minha vida, essa é a minha realidade. É isso aí, totalmente. Sim, eu acho que tem que todo mundo saber. O que eu vejo é que, na verdade, por incrível que pareça, rola um acolhimento bacana, assim, tipo, um entendimento das pessoas. As pessoas com quem eu trabalho sabem que eu tenho filho e, tipo, tem um horário ali entre 18 e 8 da noite que, cara, não tem jeito. Eu tô muita demanda dele e eles estão precisando de mim e eu vou estar lá. Então, sempre tentando, né, mudar um horário ou outro, quando não bate e tal, mas eu sinto que, em geral, rola um entendimento, assim, as pessoas não veem isso como, nossa, que pessoa problemática. Você tem razão, eu acho que a maioria dos meus clientes sempre são super compreensíveis, assim, até porque muitos dos meus clientes também têm filhos. Você até conversa, né? Você fala, não,
seus filhos e tal, né? Faz uma socialzinha ali de paz. Mas é verdade, muitas vezes as pessoas acolhem isso, né? É mas bacana. Reunião com o cliente realmente é um tipo de atividade ali que eu não arrisco muito não, tá com ele junto, porque acontece isso, ele fica imitando, ele começa a falar, ele começa a rir, é difícil você manter o controle. Quando eu tô conversando com a galera do meu time e tal, ali, já é tranquilo, porque todo mundo já conhece, a gente tá ali num ambiente ali mais pessoal até, né? Mas com o cliente já realmente é mais complicado, tem alguns momentos ali que é melhor estar sozinho. Não, quando o cliente novo, eu só marco em horário que eu sei que eles não estão aqui. Quando eu calho, é exatamente isso, calha do cliente fala, pode e tal, tipo assim, tal hora não dá que meus filhos estão aqui, fica difícil se dedicar na reunião, vamos num outro horário. Só alguns clientes mais antigos, tem alguns clientes mais, já me conhecem e tal, e às vezes não é nem realmente uma reunião informal, né, às vezes, tipo assim, vou te ligar no Skype rapidinho pra gente conversar isso aqui, pra resolver, né, não é exatamente aquela reunião que você marcou e tal. Aí essas, se eles estão aqui, eu já fico mais relaxada, tal, aviso, tipo assim, a mamãe vai entrar na reunião, não pode fazer bagunça. As crianças acabam virando os mascotes, assim, né? Tem um outro designer que trabalha comigo, o Mário, ele já foi pai mais recente, assim, tem uma filhinha. E vira e mexe, a gente aparece com o filho em alguma call lá com o time e tal, e, cara, acaba virando mascote, né, da era, assim, é bem legal. Fazer o gancho com o comentarista da BBC, no dia que aconteceu, acho que umas 10 pessoas me marcaram e eu vi muita gente compartilhando, dizendo, olha aí, é isso que acontece, você tá no home office, corre esse risco. Eu vi um monte de coworking compartilhando, dizendo, vem trabalhar no coworking, porque aí não acontece isso. Eu fiquei muito puta. E até fiz um post falando isso, falando, gente, tipo, é um risco que todo mundo corre em qualquer lugar. E assim, não é um risco horroroso, né? Foi super divertido. Terrível, né? Horrível. Nossa, uma criança invadiu um Skype, não vai acontecer nada, né? Que coisa grave. Ele ficou muito assustado, né? Não, se vocês olham, ele ficou muito... E tem uma hora que dele se entrega. Ele, não tem mais o que fazer. Ele baixa a cabeça e dá uma risadinha, né? Tem uma questão cultural, né? Tem uma questão cultural dos ingleses, talvez. E ele tava em rede nacional, né? Não era era coisa Rede Globo, mais... né? Era o Jornal Nacional. É engraçado. Mas é o que a Márcia falou mesmo. Porque assim, cara, sei lá, você mora em casa com a sua mãe pode fazer isso, né? Tudo bem, a sua mãe não é uma criança, ela não vai ficar fazendo um monte de besteira e tal, mas pode pagar esse mico, né? Tipo, de entrar e sair, assim, sei lá. Aquele vídeo é muito hilário, porque assim, as crianças primeiro entram de supetão, né? E aí tá o característica, elas entram de supetão. E depois vem a mulher dele, né? Muita gente achou que era babá, né? Mas era a mulher dele. Pra socorrer, e né? depois vem a mãe, ela se atira se abaixando como se ela não tivesse. Derrapando, né? Cara, é hilário esse vídeo, cara. Eu tenho vontade de rir. Eu lembro do vídeo e começo a rir. E aí eu fiquei pensando, não tem como ser ruim, sabe? Foi uma situação ali, pra ele, na hora, ele deve ter ficado meio tenso e tal, mas depois até a própria BBC, acho que usou nas redes, viralizou, então, no fim, sim, eles deu mesmo, mais né? audiência ainda, né? Depois, acho que na outra semana, pegaram ele e a família inteira pra contar do que tinha acontecido e tal. Tem 2 vídeos, até vou colocar aqui na descrição do post pra quem quiser dar uma olhada. Esse segundo eu não vi. O segundo ele tá com a família, né? Eu só não sei se tem legenda, mas o segundo ele tá com a família, tá com a esposa ali, conta tudo o que aconteceu e tal. Acho que normalmente ele tranca a porta, só que nesse dia acho que ele esqueceu de trancar a porta. E a mulher fica normalmente gravando quando ele entra ao vivo, né? E daí ela tava, acho que na sala gravando lá e as crianças do nada deram uma escapada ali. Fugiram. Não, e assim, é interessante, eu também vi bastante, igual a Márcia falou aí, da galera querendo tirar a credibilidade ali, né, do trabalho remoto, desse tipo de coisa, porque aconteceu essa situação, né? Mas, assim, na prática, o trabalho remoto também ele pode ser muito mais do que apenas o home office, né? Você pode ter, o fato de você ter essa liberdade de poder estar longe de um escritório, né, ou da empresa, ou trabalhando de outros lugares, você pode ter 1000 possibilidades ali, né, de produtividade, não é sobre você estar em casa ou não, então eu também acho que não colou muito essa revolta aí que rolou, não. Né? Não, e assim, o cara não deixou de ser um bom jornalista porque os filhos deles entraram na coisa. Aconteceu, né? Várias coisas aconteceram. O cara continua sendo bom jornalista, continua trabalhando na BBC, continua dando o repórter lá que ele tinha que dar, né? O engraçado é que, por que tu não, né, questionaram no Twitter e tal, por que tu não levantou e tirou as crianças, né? E depois continuou. Tu não fez isso porque tu tava sem calças. Ele tava só com a parte de cima do terno.
Aí depois ele desmentiu, né? Ele desmentiu, obviamente, né? Ele tava assim, de calça. Ele deve ter ficado um pouco sem reação, acho que qualquer um ficaria. Claro, nossa, imagina o Totalmente susto. sem reação. Mas deixa eu perguntar pra Normal. vocês, Dani, aí porque no caso dele, ele tava com a porta fechada, as crianças foram lá, claro, as crianças não estavam sozinhas, né? A mãe delas tava com elas lá na sala. Tu, quando tá com as crianças, tu fecha a porta do teu escritório? Cara, ele tem que ficar aberto ou corro o risco de quando eu abrir a porta não ter mais casa, né? Então, fica aberto. Não, Fica aberto. Eu fecho a porta raramente. Só quando meu marido tá com ele. Quando tem alguém olhando as crianças. Porque é verdade que quando eu estou aqui, tô só eu e elas estão em casa, eu estou trabalhando e olhando as crianças, né? Vendo como é que elas estão, tal, o que elas estão fazendo. Então, eu só fecho a porta se meu marido estiver olhando elas também. Cara, é complicado mesmo. Também, todas as minhas tentativas até agora de manter a porta fechada, elas frustraram, assim. E tem o problema que o quarto onde tá o meu home office, ele não tá trancando mesmo a porta, né? Então eu tentei fazer barricada, colocar uns puffs atrás, assim, e tal, mas a criança tá lá o tempo todo, lá com o olhinho ali, tentando entrar, você não consegue se concentrar assim, cara. Você tá lá com a porta fechada, do outro lado ali tá acontecendo mil coisas. Não, é melhor deixar entrar e aos poucos eu vou tentar conversar. Eu sei também quando ele ficar um pouco maior, como já são aí os filhos da Dani, eu acho que vai ficar mais fácil de ter os nossos acordos ali, nossos combinados. Pensar sempre pelo diálogo, cara. Esse negócio de fechar a porta e deixar o bicho pegar lá do outro lado nunca funcionou pra mim, não. Não é legal, assim, né? Não é legal. Uma preocupação que eu tenho muito com as crianças, realmente, quando eles são pequenininhos, não adianta você ficar muito fazendo acordo, porque eles não conseguem entender. Eles têm que crescer um pouco pra entender. Mas uma coisa que me preocupa muito é um pouco o oposto disso. É que meus filhos tenham a noção de que eu também trabalho. De que não é porque eu estou em casa que eu não tenho um trabalho. Então, às vezes, quando eles chegam da escola, eu tô com algum projeto aqui aberto ainda, eu venho aqui no computador e falo, olha, esse aqui é o trabalho da mamãe. A mamãe fez isso aqui, essa marca aqui pro cliente tal, é isso, é aquilo. Deles perceberem de que meu marido sai de casa, vai pro escritório dele, né? Aí tem aquela coisa, né, do papai que trabalha. Né? A mamãe fica em casa. A mamãe fica em casa. E a mamãe tem muito mais disponibilidade, porque eles chegam da escola, a mamãe tá aqui, né? E durante um bom tempo, e a mamãe tá aqui, só a mamãe durante a noite, porque meu marido tava fazendo faculdade, então eu ficava sozinha à noite com as crianças. Então tinha muito uma percepção, a mamãe ficar com a gente, o papai vai trabalhar, o papai tá fora. Então, muito cuidado para que eles percebam que eu também trabalho, que eu tenho horários, que eu também tenho compromissos, que a mamãe também bota dinheiro na casa, a mamãe também compra as coisas, a mamãe também paga as contas. Até por uma questão, assim, minha mesmo, feminista, que eles percebam, que eles não vejam a mulher só nesse papel de mãe, né, que tá sempre disponível pros filhos, que tem diversos outros papéis também, que eles tenham consciência disso. Então, acho que até deixar a porta aberta é legal, porque eles veem isso, eles veem que eu tô trabalhando, né, eles interagem aqui um pouquinho, saem, é legal também por causa disso. E eu acho, não sei, Dani e Renato, assim, se vocês concordam, nossos pais não era muito comum, né, ter trabalho remoto. Obviamente, sempre teve e tal, mas não era muito comum. Então agora pode ser que a gente tenha uma geração de filhos, de pais com trabalho remoto, que façam uma mudança mais pra frente no mercado de trabalho, assim, e que, né, entendam isso de uma forma muito natural. Pô, meu pai e minha mãe sempre trabalharam em casa e é assim, a gente ganha dinheiro e trabalha em casa e tá tudo certo, né? Eu acho esse ponto aí é realmente assim, faz todo sentido e eu penso muito nisso, sabe? Cara, não é só estar ali em casa trabalhando, eu tô mostrando pra ele como que as coisas podem funcionar no futuro, sabe? Tipo, a relação das pessoas com o trabalho tá mudando muito e o trabalho remoto, home office, isso com certeza vai ser cada vez mais comum e quanto mais cedo ele começar a entender isso, pra ele vai ser muito natural já, né? Não vai ter mais aquela visão que eu tive, por exemplo, do meu pai, né? Que saía com a maleta ali, engravatado de manhã, voltava de noite. É uma coisa muito mais dinâmica ali, muito mais misturada ali, não tem mais aquela barreira ali da vida pessoal, profissional, tá tudo acontecendo ali e é muito legal envolvê-los nisso e mostrar que existe também outras formas de trabalho e que a gente vive assim e a gente acredita nisso também, né? É legal que eu acho que eles veem uma relação muito mais prazerosa com o trabalho também, porque assim, se a mamãe tá aqui, tá trabalhando, minha mãe tá me mostrando que ela fez, que é legal, assim, poxa, trabalho então é uma coisa legal, né? Porque às vezes o pai, sei lá, que trabalha no escritório, nossa geração realmente, ou chegava sempre
muito cansado, o pai, então, pô, o trabalho é um negócio que me rouba o meu pai, né? Porque meu pai tá sempre no trabalho, ele nunca tá aqui. Trabalho não é um negócio legal. E é curioso que você comentou, Márcia, que você falou, realmente, a minha geração, com certeza, esses trabalhos remotos, que ninguém nunca pensava nisso. Mas, curiosamente, a minha mãe, ela ficou em casa com a gente, mas ela sempre trabalhou, porque minha mãe gostava de costurar, então ela costurava pra fora. Então, assim, ela ficava com a gente, minha mãe foi realmente a nossa mãe, assim, ela carregava a gente pra cima e pra baixo, escola e clube, fazia aula, não sei o quê. Mas ela tinha o trabalho dela, ela trabalhava, ela fazia biquínis e tal, que ela vendia. Então, é interessante que eu sempre tive essa percepção de uma mãe que trabalha, né? Mesmo ela ficando em casa. E eu acho que, com certeza, acho que meio que sem perceber, trouxe isso também. Me influenciou. Pra ti, né? O que eu vejo muito é todo mundo buscando equalizar esse lance de trabalho e home life, work balance. Então, tudo junto, né? Já é uma coisa bem forte nos Estados Unidos. Aqui a gente tá engatinhando ainda. As empresas relutam bastante, assim, em abrir mão ou dar um dia, 2 de home office pra quem precisa, pras mães. Enfim, acho que aqui ainda a gente tá numa caminhada aí que acontece que as pessoas acabam virando freela, né? Porque é difícil encontrar uma empresa que tenha uma política assim, o que já é muito diferente do que rola fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é bem tranquilo isso, e em outros países na Europa, inclusive, a galera tem incentivo pra trabalhar em casa, pra ficar com um filho, licença home office pra pai, né? Aqui a gente não tem, e o Renato aí contou uma experiência muito bacana de que quando o filho dele nasceu, ele ficou aí um tempo sem trabalhar e pra se organizar em casa. Então, a gente tem experiências fora do Brasil já trazendo isso pra prática, assim. Aqui é que a gente ainda tá engatinhando nisso, mas eu acho que estamos evoluindo, né? Uma hora a gente chega. Estamos sim, com certeza. Mas até no grupo que eu participo lá, uma alternativa, andou rolando um post essa semana, uma coletânea de anúncios de trabalho, de emprego, com a gracinha do final, assim, tipo assim, não pode ter filhos. Contratando mulheres, contratando pessoas, né? Mas não pode ter filhos. Não pode ser pai também, né? Agora, eu não vi todos, eu não tive lá muita paciência. Mas acho que a ideia geral, acho que era muito contratando mulheres que não podem ser mãe, porque muitas vezes também não faz esse questionamento. O cara tem um filho, mas ninguém se preocupa se ele tem filho, né? Tipo assim, você tem um filho, você não vai conseguir dar conta no escritório, não se preocupam muito. É mais a preocupação se a mãe vai conseguir dar conta do escritório se ela tem um filho. A pressão na mulher. Só que é a forma como a sociedade ainda pensa, né? Mas eu acho que uma coisa que as pessoas não percebem, e talvez não se fale muito nisso ainda, não sei, se fala muito no meu meio, que eu sei, porque eu sou mãe, conheço muitas mães e tal, mas eu acho que não é um assunto muito universal, é a transformação que a maternidade, a paternidade faz com a pessoa. Se você estiver aberto para isso, ser mãe ou ser pai é uma escola melhor do que muita coisa, assim. Você aprende muito sobre si mesmo, você aprende muito sobre a vida, sobre ser flexível, sobre ouvir o outro, sobre prestar atenção no outro. Você abre o seu mundo de uma forma muito grande, assim. Então, eu digo isso porque eu sei que eu me transformei muito desde que eu tive meus filhos. Hoje, se eu sou freelancer, se eu tô correndo atrás do que eu quero, se eu tô modelando mais o meu negócio do jeito que eu quero, se eu sou mais segura sobre o que eu faço, se eu consigo ser um pouco mais assertiva, apesar de eu falar tanto pelos cotovelos, se eu consigo ser um pouco mais assertiva, tudo isso eu linko diretamente ao nascimento deles, assim. E o fato de eu ter escolhido meu parto normal, assim, pra mim, o parto normal foi uma descoberta também da minha força do que eu era capaz. É uma história particular, ela não precisa valer pra todo mundo, mas eu acho ela válida, né? Acho importante. Então, assim, quando você tem filhos, cara, qualquer mãe vai te dizer isso, e o Renato também, que é pai, não precisa ser mãe. Cara, mãe se vira, resolve o problema, cara, na boa. Faz o contrário, gente. Fala assim, contratamos mães, porque ela, de repente, ela não vai estar no escritório lá de 9 às 5, mas ela precisa sair às 5 horas porque precisa buscar o filho, sei lá. Mas, cara, pode ter certeza, essa pessoa é uma pessoa que tem flexibilidade, que sabe se virar, sabe fazer, porque teve que fazer, entendeu? Você tem um filho, você tem que aprender a dar um jeito. É só tratar como um ser humano, né? Alguém que tem uma família, tem uma vida, tem necessidades fora do trabalho. Se a relação for humana, assim, pode ter certeza que vai dar certo. Queria falar isso nesse podcast, porque no último podcast que a gente gravou, no último episódio do Aparelho Elétrico, eu mesmo vi que eu tava falando
falando muito isso, assim, não, porque o cara tinha filho, não sei o quê, e botando isso como um empecilho na vida do profissional. Então, peraí, vamos conversar sobre esse assunto e mostrar que não é bem assim. Então é bacana isso que a Dani falou, porque é importante deixar isso registrado, né? Com certeza, cara. E tem outro ponto nisso, tipo, uma qualidade de uma entrega ou medir se o trabalho está sendo feito com sucesso, definitivamente a gente não mede isso em horas, né? Quem é pai ou mãe, cara, valoriza muito o tempo é precioso. Então, se você tem 2 horas ali, cara, você vai fazer aquelas 2 horas serem produtivas, você não vai ficar rolando o Facebook ali, porque você sabe que aquele tempo, ele é valioso. Então, cara, uma mãe dessa aí, em 2 horas, pode produzir muito mais do que uma que não é mãe, né? Lógico que não generalizando, mas pode sim acontecer. Então, é muito triste ver esse tipo de anúncio aí de trabalho, com esse tipo de restrição, assim, porque, cara, acho que não faz mais sentido esse tipo de coisa. Inclusive, puxando outra questão, né, já que a Dani até tocou um pouco nessa história aí da causa feminista e tal. Cara, é impressionante que uma vez eu fui fazer, a gente tava, né, trabalhando no Officeless e tal, e lendo muito a respeito, quando a gente tava começando o projeto, fui buscar sobre trabalhar em casa com filhos. Cara, 99% dos conteúdos são voltados para mulheres, para mãe, como se tornar uma mãe empreendedora, como ser uma super mãe, tipo, coisas desse tipo, cara. E os pais, onde é que estão esses pais, sabe? Tipo, o mais comum é um pai, tipo, ele abre mão ali daquela responsa, né? Aquela herança ainda que a gente tem do pai provedor ali, bota comida na mesa e o papel dele é esse. Mas, cara, eu acho que nós, assim, eu falando como pai, né? Os pais, eu acho que precisam ser um pouco agentes dessa transformação aí, de falar, cara, para as mães é muito mais difícil. Então, pô, se a gente pode estar em casa com os filhos, a gente tem muito a ganhar com isso, estar perto deles, a gente vai aumentar a nossa conexão com eles, a gente tá vivendo coisas que não vão voltar, cara. Meu filho nunca mais vai ter 3 meses de novo, nunca vai ter 6 meses, 1 ano de novo. Então, se eu perdi aquilo ali, eu perdi, já era. Jogando tudo a carga nas mães, mas, pô, cadê os pais, né? Vamos também se envolver e entender que essa causa é nossa também. Cara, muito legal, cara. Muito legal isso que tu falou. Eu tenho amigos que o pai era muito... tinha muito esse estereótipo, assim, de tipo, não, ele só tava em casa, ele era o cara que trazia a grana, eu trago a grana. E não participava muito da criação desses filhos. Os caras são adultos bem complexos, assim. Bem complexos porque falta a presença do pai também, né? Não é só isso, né? A mãe tá junto, o pai tem que estar junto também, né? Assim, a presença do pai faz muita diferença, né? Na vida das crianças. É um trabalho em equipe. Eu algum tempo atrás, eu escrevi um post falando sobre minha rotina matinal com as crianças, né? É um pouco isso do que o Renato falou, porque depois que eu tive filhos, eu comecei a ficar um pouco maníaca com essa coisa de organização e produtividade, exatamente porque eu sei que, cara, eu preciso aproveitar todo o tempo que eu tenho. Eu não posso 20 minutos no Facebook, cara, 20 minutos eu podia ter feito uma tarefa, eu podia concluir um e-mail, podia fazer uma proposta, sabe? E quando as crianças chegam, parou, acabou, caiu a caneta, como dizia um amigo meu, caiu a caneta, eu não posso mais trabalhar. Então, e eu comecei a ver muito essa coisa de produtividade, de rotinas matinais para produtividade e tal, e aí tudo era muito legal, né? Mas era pra gente que não tem filho, porque você acorda, aí você medita, aí você toma o seu café da manhã, cara, não rola, cara. A minha manhã aqui tem duas pequenas forças da natureza que tem que ser vestidas, arrumadas, alimentadas, enviadas pra escola. E aí uma das coisas que eu falo nessa coisa é que, assim, cara, ter filhos é uma aventura rumo ao desconhecido. E ninguém deve ir numa aventura rumo ao desconhecido sozinho, cara. Sabe? Tem famílias tradicionais que tem mãe e pai, a minha, do Renato é assim, mas tem outras famílias, sei lá, que a mãe pode ser solteira, mas não sei, tem uma avó, tem uma tia, tem um amigo, uma amiga, sei lá, qualquer pessoa, cara, você precisa de ajuda, você precisa de alguém pra te acompanhar nessa aventura, porque é difícil. Você é pai, faz parte de uma família tradicional, cara, vai lá, dá o braço pra ir nessa aventura do desconhecido, porque ela é muito legal, mas ela também é dura. Empresas que estejam aí escutando aparelho elétrico, contratem mães, porque elas são incríveis, fazem 1000 coisas. Muito mais ao mesmo tempo. É isso aí, muito legal. E ofereça uma jornada flexível, né, gente? Mas, Dani, eu quero pegar esse gancho que tu falou da rotina matinal e eu lembrei aqui que tem um depoimento do Thiago Leite que ele deixou agora há pouco, antes de começar a gravar esse podcast, eu coloquei lá na fanpage. Quem não tá ainda na fanpage lá do Aparelho Elétrico é facebook.com/aparelho elétrico. Acompanha a gente, interaja com a gente lá também. E eu adiantei lá o assunto desse podcast e o Thiago Leite mandou um depoimento aqui por inbox. E ele diz o seguinte, ó: atuo como designer gráfico e no momento meu filho não está na creche. Estamos programando dele estar na creche ou escola apenas no próximo ano. Então ele passa o dia todo em casa. Fiz vários testes e o que mais me proporcionou bom desempenho no trabalho foi o seguinte: acordo bem cedo e começo a trabalhar às 6 da manhã.
Às 6 da manhã ele já começa a trabalhar, ó. Começa a trabalhar às 6 da manhã, adianto tudo que posso, assim, por volta das 9 da manhã, quando ele acorda, aí posso dar atenção a ele. Das 9 às 12 o trabalho é mais light, intercalando trabalho e atenção a ele. Na parte da tarde, ele dorme da 1 às 4, mais ou menos. Uso a mesma estratégia de hard work nessa hora, e quando ele acorda, a atenção é nele novamente. É claro que na teoria é assim, cada dia é diferente do outro. Às vezes estou na rua, nem sempre fico no home office. Outra dificuldade que tenho que superar é fazê-lo entender que hora de trabalhar é hora de trabalhar e que não pode mexer na mesa, computador, coisas de trabalho do papai. E acredite, o meu escritório é o quarto dele. Por falta de espaço, temos que dividir o mesmo quarto. Mas tá tudo ótimo, aos poucos vamos nos organizando. Esse é o depoimento do Thiago Leite aí. Muito obrigado, Thiago. E como é... Pois é, isso até eu até tinha colocado na pauta aqui pra perguntar pra vocês. Como é que é pra ti, Dani, quando tu tá com eles, tu tá trabalhando, mas tu faz um carinho, brinca um pouquinho e volta pro trabalho, ou tu meio que não, agora é meu horário de trabalho. Como é que tu organiza isso na tua cabeça? É trabalho e cuidar de criança junto, ou é bem delimitado? Mais ou menos. Hoje eles estão na escola, eles fazem um período integral, eles ficam na escola de 8 às 5, mais ou menos. Nesse quesito é até bem semelhante com mães que trabalham no escritório, né? Porque tem que botar na escola, eles ficam na escola de 8 às 5. Então, na minha rotina normal, eles normalmente não estão em casa e eu estou trabalhando. A flexibilidade tá, um ficou doente, pode ficar em casa, e aí eu me viro e fico nesse meio a meio, assim, né? Eu aviso, às vezes, quando eu preciso avisar, tipo assim, olha, ele tá doente em casa, hoje é um pouco menos produtivo, né? Então, tem essa flexibilidade, tem que levar num médico, tem muito mais flexibilidade pra acatar as variações da vida com criança. Tem médico, ficou doente, precisa de atenção, tem reunião na escola, né? É muito mais fácil pra mim organizar meus horários pra atender todas as necessidades deles. Mas tem um momento da vida e que assim, já foi um momento muito feliz da minha vida, que eram as férias de verão, que agora é super tenso, né? Férias de escola, cara, dezembro e janeiro é complexo, e eu resolvi meio semelhante ao que o Thiago fez. Acordava às 6 horas da manhã, aí trabalhava de 6 às 8, porque meus filhos acordam cedo. Não tem essa de acordar 9 horas da manhã. Mas 8 horas da manhã, normalmente meu marido tá saindo pra trabalhar. Então até 8 horas ele tava aqui, meio que dividia. Eu trabalhava de 6 às 8. De manhã eu ficava com eles, né? A gente ficava brincando, fazia alguma coisa, almoçava. E aí depois do almoço, eu avisava, agora a mamãe vai trabalhar. Trabalhava tipo de umas 2 às 6. Ficava no escritório e eles ficavam, às vezes ficavam na televisão, às vezes brincavam um pouquinho lá em cima, tal. É mais difícil. Essa coisa de ter os filhos em casa quando você tá trabalhando é difícil. Da idade dos meus, né? Eu acho que o filho do Thiago, eu não sei se ele falou a idade, mas eu acho que é pequenininho ainda, né? É, ele ainda não vai pra creche pelo jeito, pelo que ele é pequenininho. Pelo que ele falou, eu digo, Thiago, cara, quando eles são piquititinhos assim, não tem muito negócio, não. O computador você tá mexendo lá, eles ficam curiosos o que é aquilo. O negócio é mostrar mesmo e ir tentando gerenciar. Quando eles ficam maiores, é que dá pra conversar. Então, o Oliver e o Eric já são maiores, mas não tão grandes assim a ponto de serem totalmente independentes. Então, eu tenho que intervir e tal. É uma fase bem complicada, isso das férias de verão. Mas funcionou bem. E eu tento... E uma coisa que pra mim é muito importante é essa separação. Tipo assim, eu tenho tempo... Eu fico essa coisa meio olho na frigideira e olho no peixe quando eles estão aqui, porque eu tenho que ficar. Mas eu tento muito separar o tempo que eu tenho pra eles. O tempo que é disponível pra ele é pra eles. Eu não fico, sabe, pensando no... Tento, né? Não ficar pensando no trabalho, ouvindo checar e-mail, olhando e-mail no celular. O tempo tem qualidade mesmo. A gente tá junto. Uhum. O tempo que a gente tá junto. Vamos brincar, vamos fazer sei lá, vamos desenhar, vamos brincar lá fora, vamos sair. Eu tento muito fazer isso. Como o Thiago falou, com criança é assim. É isso que a gente quer fazer. Nem todo dia funciona bem, porque alguns dias eles também estão de mau humor, alguns dias eu tô de mau humor. Quando bate o mau humor dos dois, aí dos três, meu Deus do céu, aí às vezes é um caos. A ideia é essa, que eu tenha tempo pra eles e que, obviamente, eu consiga encaixar o meu trabalho nesse tempo. Se eu for ser honesta, a prioridade na minha vida são os meus filhos. Eles, a minha família, a minha casa, né? Então o trabalho tem que se encaixar nisso, não pode ser o contrário. Esse é um ponto muito, muito bacana que eu vejo também da abordagem do trabalho remoto, né? Porque passa a considerar também esse lado mais humano, sabe? As pessoas têm suas vidas, não faz sentido todo mundo sair no mesmo horário de manhã, a cidade inteira sair, ir para os lugares e voltarem para o almoço no mesmo horário e aquele movimento massivo, sendo que as pessoas têm suas vidas e a vida é muito complexa com o filho, você tá o tempo todo ali envolvido com algumas coisas, você tá envolvido com imprevistos, mas quando ele tá junto, eu acho que tem que tentar escolher o tipo de tarefa, assim, no meu caso, né? A Carol lá em casa, minha esposa, é que segura a onda toda, assim, eu tenho que dizer, né? Eu tô sozinho com ele em casa trabalhando, senão seria outra situação. Mas se ele tá comigo, eu vou escolher tipos de tarefas ali naquele momento que é mais tranquilo fazer com ele junto, se eu realmente tiver que trabalhar. Mas essa flexibilidade também me permite, antes de manhã, antes de começar a trabalhar, a gente mora em apartamento, então eu desço com ele, a gente vai dar uma volta, tal, de bicicleta, vai fazer... Ter
um momento com ele, depois voltar, não, agora é trabalho. Então, Carol, segura a onda, eu vou trabalhar, e se ele for lá dentro do ambiente, eu vou ter que tentar trabalhar com ele estando junto. Se for reunião, alguma coisa assim do tipo, aí eu tenho que acionar ela e tentar fechar a porta, porque não dá e tal. Então, acho que é bem tentar ali escolher a tarefa a dedo ali, o que eu vou fazer naquele momento, de acordo com o que está acontecendo, né? Quando ele dorme, assim, por exemplo, quando ele dorme durante o dia, pra mim é como se o mundo parasse, assim, ó, meu filho dormiu 2 horas da tarde. Cara, o mundo parou, assim, acontece um momento que você tem tanta coisa que você quer fazer que você às vezes nem consegue escolher o que você vai fazer. Porque é tanta liberdade pro pai, pra mãe, é tanta liberdade quando o filho dorme, e você fica perdido, assim. Você quer fazer tudo que você não fez. Pois é, tem um caso clássico. À noite, né, meu filho às vezes dorme e tal, dormiu, aí você já tá cansado, vou relaxar um pouco aqui, vou botar um Netflix, assistir alguma coisa. Aí você fica ali zapeando o catálogo do Netflix ali, meia hora, acaba que você não consegue escolher nada e bate o sono, você vai dormir. Tipo, aquele momento ali, o mundo parou, entendeu? Então, em termos de produtividade, se meu filho dormiu, eu vou escolher fazer o que é mais difícil fazer quando ele tá junto, que é ficar focado, parte mais de design mesmo, de criação e tal. Eu vou geralmente fazer quando ele tá dormindo ou quando eu não tô com ele. Legal. Ô, Renato, deixa eu te perguntar, antes tu falou a respeito de controlar um pouco o acesso à tecnologia, né? iPad, essas coisas. Como é que é isso, cara? Os especialistas dizem que não pode, a criança não pode passar muito tempo no iPad, porque o que eu vejo muito hoje no restaurante é o que acalma as crianças, né? Chega aquele casal com 2 ou 3 filhos pequenos, assim, e eles só param quando tiram os iPads, distribuem os iPads e fica cada um no seu iPad ali brincando, né? Daí a criança para... É um clássico, né? Como é que é isso, cara? Cara, particularmente eu acho bem triste essa cena aí quando eu vejo. É difícil julgar, né? Eu tô falando por mim, assim, o que eu vivo, né? Meu filho tem só 2 anos também, então é sempre bom também dar esse heads up aí pra quem tá ouvindo, não achar que eu tô falando aqui uma opinião pessoal de acordo com o meu contexto, a minha visão e tal. Mas, cara, existem sim alguns estudos de que, principalmente na primeira infância, né? Quando é um bebê ou quando tem 1 ano ali, esse início da vida, não é tão interessante essas crianças terem um acesso à tecnologia muito intenso, né? Seja televisão, seja celular, seja tablet. Então, assim, o que ajudou no meu caso é porque a gente mesmo já não assiste televisão em casa, assim, a gente não tem esse hábito de ter televisão ligada e tal, lá a gente é mais música e tal, a gente fica escutando o som o dia inteiro, tem a história dos instrumentos e muito livro, então foi muito livro, desenho, música. Ele acaba que se envolve com outros tipos de atividades porque eles seguem nosso exemplo, a gente não é muito de televisão. Acaba que você vai conseguindo levar para um outro lado e eu acho que tem muito a acrescentar, porque ele vai, em algum momento, ele vai despertar interesse por games, por televisão, ou o que quer que seja, e não tem nenhum mal nisso. Mas enquanto ele é pequenininho, ele tem 2 anos, tem 1 ano, a gente, pelo menos, tenta dar uma desviada desse foco, porque a gente tá sempre ali olhando para uma tela e scrollando aquela tela ali, e a criança, quando uma criança de 1 ano, um bebê, fica na televisão, ela fica hipnotizada ali. Às vezes que a gente teve essa experiência, cara, a gente achou muito estranho o comportamento do Bento, sabe? Ele tava se comportando de uma forma que, pra gente, cara, tava estranho, assim, não é ele. E não, quando ele tá desenhando, tocando música, dançando, interagindo com outras coisas, é muito diferente o comportamento dele. Então, existem estudos, mas é mais uma opção pessoal nossa, até pelo nosso estilo de vida, não ser muito, né, voltado pra ficar assistindo televisão, ter televisão ligada em casa. E a gente tá seguindo nessa aí, mas como eu falei, o home office é um lugar cheio de tecnologia. Então fica difícil ali balancear, porque mas aí ele quer ver os vídeos de música e tal, para assim a gente assiste. E aí eu comecei a envolver também, tipo, tava fazendo outro dia, tava trabalhando num projeto, tinha várias ilustrações e tal, aí eu chamei ele, olha aqui, filho, legal esse desenho e tal, e ele começou a ficar fascinado com aquilo, né, aquelas cores e tudo mais. Então acho que a gente tem que tentar buscar o equilíbrio. Cara, tem muitas mães que elas não conseguem fazer um almoço se não deixar o filho vendo televisão, sabe? Quem sou eu para dizer que isso tá errado, que né? Não pode, Então é mais cada um adequar como funciona ali dentro do seu contexto e com que acredita, né, sobre o que é melhor para os filhos, né? Cada um sabe muito bem o que é melhor para si e para os seus filhos. É verdade. Sobre essa coisa da tecnologia, é legal você ter a preocupação realmente do tempo de tecnologia para os filhos, porque realmente tem diversos estudos que já mostram que tem um impacto sério mesmo no desenvolvimento, tem um impacto sério no sono, e o sono é super importante para o desenvolvimento das crianças, não só criança, adolescente também, né? Porque a gente fala criança, e às vezes quando chega na adolescência meio que libera e tal, mas influencia o sono dos adolescentes também. São coisas que eu acho legal você se preocupar, de você estar olhando e tal. Mas essa cena do restaurante que você falou, por exemplo, você pode ver minha família
lá, porque É o que tem rola. um iPad, um tabletzinho pra cada um. É porque, assim, é o que o Renato falou. Quando eles tinham 2 aninhos, sabe? A gente conseguia sentar a mão no cadeirão e tal, e se divertem com qualquer coisa. Você dá um pão, assim, a criança fica lá amarradona, sabe? Fazendo bagunça, né? E você brinca, você leva um brinquedinho, ela se distrai mais fácil. Quando eles vão ficando maiores, eles não têm mais muito saco de ficar sentadinho lá, né? Quer correr e tal. E, cara, e a gente como adulto, também a gente quer ser um pouco adulto. A gente quer conseguir sentar num restaurante e comer, Claro. sem ficar Sim, se com levantando certeza. toda hora, correndo atrás das crianças, né? Sim. Então, os meus filhos são assim. Talvez outros pais tenham filhos que consigam ficar sentados mais tempo, né? Então, o meu filho mais velho, principalmente, ele não é uma criança de ficar muito tempo sentada. Então, não rola, né? Então, no restaurante, e eles já estão até acostumados, né? Sabe? Ah, mamãe, você tá levando meu tablet? Né? Eles sabem que no restaurante eles vão poder jogar o tablet. Porque em casa, por outro lado, eu controlo muito o tempo do tablet. Tem o dia do tablet, que é a sexta-feira, assim. Podem pegar um pouquinho, mas tem tempo. Final de semana eu relaxo um pouco com essa coisa da televisão, porque a gente também tenta sair com eles, ir num cinema, ir passear, né? Brincar. Relaxo um pouco mais, mas tô começando a botar horários também. Assim, não, só de manhã. Agora você já viu televisão de manhã, agora de tarde a gente vai fazer outra coisa. Porque senão eles ficam é uma parada que eles se viciam mesmo. Eu vejo muito. Eu fico meio bolada às vezes quando eu vejo eles com tablet, assim, sabe? O tempo todo lá. Já descobri no YouTube. Ficam vendo um monte de videozinho no YouTube. Cara, eu fico preocupada, assim. E aí é uma coisa, um negócio que você tem que estar sempre ponderando. Porque ao mesmo tempo não adianta você querer cortar a relação da criança com tecnologia, porque o mundo que a gente vive hoje ele é tecnológico, né? Não adianta você querer cortar completamente ela disso. Ela vai, né? Ela vai estar envolvida com isso. Ela vai ver amiguinhos, vai ver outras coisas. Então ela tem que estar envolvida ali. Mas também tem que ter um limite, tem que ter uma percepção de que, cara, você tem que viver outra vida também. Você é criança, tem que botar o pé no chão, tem que correr, né? Eu acho que é uma coisa muito. Cada um vai escolher a forma que é melhor para si, mas acho que é uma coisa muito importante você estar atento, né? De você ir descobrindo os seus caminhos. Legal. Eu tenho certeza que a hora vai chegar também, assim. Eu não fico falando com orgulho, eu sou o pai que não deixa o filho assistir televisão. Não é por aí. É mais a gente tentando equilibrar ali dentro do que a gente acredita e, com certeza, eu acho que o importante é ter uma consciência, igual você falou aí, você tem uma consciência disso. Tanto é que você está lidando disso de uma forma ali, já dando um direcionamento e tal. Mas o que eu falei que eu acho triste é porque a gente vê que muitas pessoas não têm essa preocupação mesmo e acham que é isso. E às vezes até o próprio casal, né? Com todas as pessoas na mesa, imersas em mundos diferentes no celular, nenhuma interação, né? Então acaba que é o lado que a tecnologia, né, meio que como uma armadilha ali para os relacionamentos, né? Então eu acho que é bem delicado, assim, é bom a gente ter esse tipo de reflexão, pelo menos, entender o que está fazendo sentido e o que não está fazendo. Muito bom, Esse pessoal. assunto aí também dá muito assunto. Então o podcast é só para isso. Muito bom, pessoal. Olha, já passamos de 1h30 de gravação aqui. Vamos fazer aquela clássica rodada final. Aproveitar que o Renato está falando já. Deixar a palavra contigo, Renato. Se quiser dar uma amarrada no assunto, deixar algum recado aí para os pais que estão esperando um filho aí, tá para chegar. Tu também pode deixar os links pro pessoal te encontrar. Fica à vontade aí, cara. Divulga o que tu tiver a fim de divulgar. Legal. Cara, primeiramente eu acho que representando aqui a classe dos pais, né? Como pais a gente tem que se envolver mais nesse movimento, fazer questão de estar perto dos filhos, porque geralmente são as mães que seguram a barra mais pesada e, cara, elas precisam da gente, no nosso caso, né? Que tem a mãe e o pai ali na mesma casa e a criança. Cara, a gente precisa estar lá, sabe? Nossos filhos precisam da gente, precisam da nossa presença. Então, pra mim, eu vejo como um privilégio imenso ter tido a oportunidade de acompanhar até agora o crescimento do meu filho, todas as fases, tudo que ele aprendeu de novo, eu tava lá e, cara, isso não tem preço, assim, é muito incrível. A dica que eu dou é essa, cara, se você vai ter filho, procura fazer parte mesmo, assim, fazer jus a essa condição de pai aí, porque só tem a ganhar, né? Então, agradeço aí o convite, cara, esse é um assunto que eu gosto de falar, eu também escrevo um pouco sobre esse assunto de criação e tal, às vezes eu publico alguma coisa sobre isso, porque são coisas que eu tô sempre vivendo, então tô refletindo e escrevendo também, então agradeço aí o convite do Aparelho Elétrico para falar sobre isso. O meu site pessoal é o renatocontaifer.com, trabalho no Startae, né, que é um time de designers, um estúdio de design que a gente trabalha com startups, design, desenvolvimento front-end, a gente trabalha com clientes lá dos Estados Unidos, do Vale do Silício, e também a gente cria nossos produtos aqui, e um deles é o Officeless, né, que é uma plataforma que a gente criou para começar a compartilhar conteúdo sobre o trabalho remoto
remoto, sobre essa nova relação das pessoas com o trabalho. Não só sobre home office, mas como que as empresas conseguem fazer o trabalho remoto acontecer, né? As ferramentas, métodos, hábitos, tudo. A gente realizou um workshop semana passada, o primeiro workshop. Então, se vocês quiserem acompanhar, o startay.com, que é o estúdio de design, ou então lá no Officeless. A gente está no Medium, no Facebook, ou officeless.cc, Officeless, né? Menos escritório, português. E quem quiser falar mais sobre esse assunto e continuar essa discussão, pode se aproximar lá da gente. A gente realmente gosta muito de falar sobre isso e como que o trabalho remoto está mudando realmente a visão das pessoas com relação ao trabalho e ampliando aí as possibilidades, né? A gente já não está mais limitado a um local geográfico, então tem muita coisa aí para falar dentro disso. Então, obrigado aí mais uma vez e estamos juntos. Legal, valeu, Renato. Obrigado pela presença aí, cara. Dani Lima, o que tem a dizer aí, Dani? Pra começar, eu quero dizer que foi muito bacana você escolher esse tema. Eram 2 universos da minha vida que ainda não tinham muito se misturados, né? Já fiz outros podcasts com vocês, a gente fala sempre muito sobre freelancer, e eu não sei se todo mundo sabia que eu também sou mãe, né? Que eu tenho 2 filhos, e assim, é uma coisa muito importante pra mim, é algo que realmente faz parte, ser mãe é algo que faz parte da minha identidade, né? E muito bacana também o Renato tá participando, porque realmente existe essa visão de que ter filhos e trabalhar seria um problema só pra mulher, como se a mulher tivesse filhos sozinha, né? Mesmo as chamadas mães solteiras, que é um termo meio maluco, né? Tipo assim, solteira é um atributo de uma pessoa, se você não está num relacionamento, se você é mãe, você é mãe, cara. Não tem muito... Tipo assim, existe um pai, ele pode não estar lá, mas ele existe, ela não fez aquele filho sozinha. E aí uma coisa que eu queria sugerir, o Renato também pode olhar, existe um site de um pai, que escreve pra pais, que realmente é uma coisa meio difícil de se encontrar, né? E chama Paizinho, que é bem bacana, não tem nada a ver com trabalho, nem freelancer, ele tem até uma pegada mais de comunicação não violenta, disciplina positiva, que é uma parada legal, assim, pra quem é pai, eu acho que é legal dar uma olhada, ver se encontrar outros pais que estejam nessa posição de estar assumindo, né, a paternidade. E por incrível que pareça, eu tenho um TED Talk pra sugerir. Mas, surpreendente. Olha, que incrível, eu nunca visto antes. Uma menina, ela deve ter uns 11 anos. Obviamente, ela é uma menina prodígio, já que ela tá dando um TED Talk. Ela chama Adora Svitak. E o título da palestra é What Adults Can Learn from Kids. Que a ideia é exatamente de que os adultos parem pra observar o que elas podem aprender com as crianças. Tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, cara, ter filhos é transformador e é um eterno aprendizado. Se você estiver aberto a isso, você consegue aprender muita coisa, né? E muita coisa que é importante pra vida, que às vezes a gente não dá muito valor, porque, sei lá, não aprende na escola, tipo, escutar, tipo, prestar atenção, tipo, estar no momento, sabe? É coisas que você aprende muito com crianças. Então, eu achei uma palestra bacana e sugiro aí pra galera dar uma olhadinha. É rapidinho, acho que são 8 minutinhos, eu acho, que é bem curtinho. Nossa. Depois eu dou o link aí pro Henrique. Os meus links são, deixa eu ver, o meu site tá lá, www.danilima.com.br, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, a minha forma de trabalhar. O Twitter é Dani Lima, o Facebook é Dani Lima Designer, o meu Medium, o usuário Dani Lima, também tem o Chá com Design, media.com Chá com Design. E agora eu tenho uma newsletter. Opa. Eu tenho uma newsletter chamada Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis. Não é sobre design, mas essa coisa de empreender, sobre gestão de marcas para pequenos negócios, né? Como é que você pode gerir a sua marca sendo um pequeno negócio? Porque tem essa ideia de que se você é um pequeno negócio, você não tem dinheiro para investir, né? Não pode fazer isso. Então, para desmistificar um pouco isso, porque afinal de contas eu também sou um pequeno negócio tentando gerir minha marca. Então eu estou escrevendo sobre isso. Quem tiver curiosidade, para assinar, lá no meu site, lá no footer, tem o formuláriozinho para assinar. E eu tô começando a colocar nas assinaturas do Medium também o link para poder assinar. E era Wilson. Valeu, Dani, obrigado. Márcia Breda. E aí, Márcia? Tu que falou pouco hoje, né? Te trouxe para um tema meio complexo, né? Não, eu só tenho metade, né? Eu só tenho home office, a parte dos filhos ainda não é comigo. O que eu quero dizer é que eu fico bem feliz, assim, de ver que as pessoas conseguem conciliar essa vida com filhos e mantendo o home office e o trabalho remoto de uma forma geral, porque eu acho que aí a gente pode restaurar um pouquinho a fé na humanidade, assim, né? Aquilo que a gente falou no começo, acho que pais e mães mais presentes, podem ser que, né, a gente tenha pessoas menos complexas mais pra frente e que levem isso de um jeito mais tranquilo, que a vida fique realmente mais leve e que essa balança
balança de trabalho e vida seja mais equilibrada, que o trabalho não seja uma coisa chata, não precisa ser, acho que, né, nem os filhos da Dani, nem o filho do Renato vão achar isso pra frente, tipo, poxa, eu tenho que trabalhar e vai ser chato, né, acho que eles não vão achar isso, e tomara que mais gente não ache isso daqui pra frente, né, acho que esse é o mais bacana dessa história. Também tem o blog, né, o adorohomeoffice.com.br, que todos os meus contatos estão lá, é só entrar lá e conferir, é Adoro Home Office no Instagram, Adoro Home Office no Facebook, e a gente fala sobre home office e trabalhar em casa, mas sobre métodos de produtividade, sobre como fazer o trabalho render em casa, sobre como fugir de bloqueios criativos. Também, quem tiver sugestão de pauta, já tive várias ideias de pauta hoje, quem tiver mais sugestão pode mandar por lá também. Ah, bacana. Legal. Show de bola, era isso então, Márcia? Certo, peraí. Muito obrigado pela presença aí, pessoal. E aqui então se encerra mais um episódio do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido e que nosso papo aqui tenha gerado alguns bons insights sobre como lidar com filhos no home office. Como já é de praxe, esse papo continua nos comentários no post lá no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. E também vá lá no iTunes ou no seu aplicativo favorito e avalie a gente com 5 estrelas. Lembrando que depois da música de encerramento tem os erros de gravação. Então, fica aí. Interaja com a gente também no facebook.com/aparelho elétrico e no Twitter, @liga o aparelho. E se você tá pensando em criar ou reformular o seu site, você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. O Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress. É uma solução fácil e de baixo custo para você que quer ter um site profissional rodando rapidamente. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. Beleza? Feito. Então, era o Wilson. Um abraço e até mais. Kiki, você quer gravar um negócio aqui com a mamãe? Não. O trabalho do papai é legal? Sim. Ah, vai dar no podcast. Liv, o que a mamãe faz em casa? Trabalha Trabalha em quê? Você sabe? no computador. Ah, mas você sabe o que eu faço no computador? Trabalha.